Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tamo aí junto aí, né? Voltamos aí a ativa aí com as nossas videoaulas aí sobre o curso de geometria, né? Dando continuidade. Hoje iremos dar continuidade. Na aula anterior a gente falou sobre os poliedros, né? Hoje a gente vai comentar aí sobre um novo conteúdo dessas sequências, né? Dessa série de aulas que a gente está trabalhando. Aproveita aí enquanto eu estou fazendo alguns ajustes aí no som, né? Estou fazendo alguns ajustes aí no som. Aproveita, se inscreve no nosso canal, tá bom? Curte, compartilha esse vídeo e comenta nesse vídeo, né? O teu comentário é bastante importante, é um feedback importantíssimo para mim, né? Porque pelo seu feedback eu consigo não só melhorar as aulas, mas também trazer novas oportunidades aí para vocês, novas ideias. Então é a partir do feedback de vocês que a gente trabalha aí direitinho, tá bom? Então vai lá, eu acredito que o som já está normalizado, né? Vamos à nossa aula, ok? Deixa eu ver aqui, tá aparecendo aí para vocês? Tá, rochedo, tá aparecendo aí, belezinha. Então pessoal, como vocês estão vendo aí no slide, né? O nosso slide, nosso slide aí, como vocês estão vendo aí, a gente vai trabalhar o conteúdo de prisma, né? Então o conteúdo de prismas é o primeiro conteúdo da geometria espacial depois de poliedros. Dá pra gente trabalhar, são figuras espaciais bem bacanas, que tem diversas questões aí, principalmente no Enem, né? Aproveito, né, como de costume, lembrar você, tá aí o meu WhatsApp profissional, você pode tirar dúvidas aí, lembrando sempre em horário comercial, tá bom? No caso, o horário ele fica disponível no perfil do WhatsApp, então quando você adicionar esse número lá no WhatsApp, você vai no perfil e vai ver meu horário de disponibilidade para tirar dúvidas com você, tá bom? E você pode tirar dúvida, pode ver lá, esse horário também vai ficar disponível no site, tá bom? Então vai ficar disponível no site, você pode também utilizar lá. Lembrando que em breve o site ficará de roupagem nova, né? Tem algumas coisinhas novas aí devido a esse processo que a gente está passando do Fica em Casa. Então estou adaptando o site direitinho para ficar bacana e ter, né, esse curso gratuitamente de geometria que a gente está trabalhando aí lá no site, linkado de forma mais prática, né? Linkado com o YouTube, aí você tem um acesso melhor, né? Então estou organizando lá algumas ferramentas e trabalhando direitinho. Também não deixe de conferir, né, o vídeo de boas-vindas que eu vou colocar no card aqui desse nosso vídeo, tá bom? Sobre o curso de matemática do zero, né? E ele terá uma repaginada, né? O curso matemática do zero e outros cursos envolvendo a matemática, que assim que se aproximar do Enem, iremos pensar aí no intensivão aí de matemática para vocês trabalharem. Então não deixa de conferir essa isolada de matemática bacana, terá uma repaginada para a segunda turma, né? Eu estou com uma turma atual, mas na segunda turma do curso ele vai contar com aulas ao vivo, né? Na verdade já conta com aulas ao vivo, só que era pelo YouTube, né? E agora a gente vai utilizar algumas outras ferramentas e trabalhar com os alunos de forma prática, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar aí prismas, né? Vamos ver aí o que é que a gente tem. Antes de eu falar propriamente dos prismas, né, eu gosto sempre de pedir aos alunos para lembrar recursos importantes da geometria plana, tá bom? Recursos bastante importantes. Aí muita gente não vai ver geometria espacial, e porque agora a gente vai pegar a geometria plana novamente? Sim, até porque a geometria espacial ela trabalha de uma forma. A geometria espacial, a gente vai ver aí que ela é um conjunto de elementos da geometria plana dentro da geometria espacial. Bom, então que recursos seriam esses para a gente lembrar? O primeiro recurso seria lembrar da fórmula da área de um triângulo equilátero, tá bom? Então é bastante importante a gente lembrar dessa fórmula aí do triângulo, da área, né, do triângulo equilátero. Aí muita gente se pergunta, mas por que a gente tem que lembrar essa fórmula aí?
Porque pode acontecer de ter uma figura onde a base é um triângulo equilátero. E aí é bom você saber dessas perguntinhas aí para não, vamos dizer, se enganchar na hora da questão. Então, triângulo equilátero, é importante você saber a área de um quadrado, né? A área de um quadrado, então isso é bastante importante você trabalhar isso aí, você entender e saber a área de um quadrado. Deixa eu ver o que mais. O que é importante aí a gente saber? A área de um hexágono regular. E aí eu chamo a atenção, o hexágono regular, ele é bem prático para a gente responder, porque ó, vou dar o play aqui e você vai ver que ele pode ser dividido em triângulos equiláteros. Veja aí, sendo dividido aí em triângulos equiláteros. Bom, tá vendo aí? Ele dividido em triângulos equiláteros, ok? Vou voltar aqui. Então ele é dividido em triângulos equiláteros, como a gente tá vendo. Quantos triângulos a gente viu? Vamos ver aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele é dividido em 6 triângulos equiláteros. E aí por isso que basta a gente pegar, claro que vai ter várias derivações dessa fórmula aí, eu vou mostrar a vocês, mas como dica para decorar, o essencial é você fazer isso aqui. É 6 vezes a área de um triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O que é L? L é o lado, o valor do lado aqui. Tá aqui, L. Tá bom? E aí 6 vezes. Só que veja que o 6 e o 4 ele é simplificável por 2. Então se eu simplificar aqui, a fórmula ia ficar menor. 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Esse seria a formulazinha que a gente poderia trabalhar aí com tranquilidade, tá bom? Então, ou você decora essa aqui, que eu acho mais prático, lembrar que é 6 vezes, ou seja, contém 6 triângulos equiláteros, ou você decora a fórmula aí, 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, tá bom? Então, isso é sobre o hexágono regular, né? Então, o hexágono regular, a gente tem essa possibilidade aí. Vendo esses recursos, na minha opinião, são os únicos recursos, na verdade não é os únicos, né? Existem outros, mas os mais importantes recursos da geometria plana que a gente pode resgatar para a geometria espacial. Isso não só se aplica ao prisma, deixar bem claro que isso não só se aplica ao prisma, tá bom? Isso também vai se aplicar às outras figuras, né? Pirâmides, cilindros, cones, tá bom? Esfera, vai ter recursos da geometria plana que é bom a gente sempre relembrar, tá ok? Então vai lá, os prismas e seus elementos. E aí os prismas e os elementos dele, né? Então eu coloquei uma definição básica aí para o prisma, dizendo que é uma região espacial dada pela união de dois polígonos paralelos, bases e congruentes através de segmentos de reta. Então isso é uma definição básica aí, dizendo que os prismas ele vai ser a união de polígonos, né, paralelos entre si, onde vai ter um polígono que representa a base e outro polígono que vai representar a sua face lateral, né? Então vamos ver aí. Deixa eu carregar aí o fantasminha aí do polígono. Vamos ver aqui, né? Então veja, isso aí são as bases que eu estou mostrando aí a vocês, né? São as bases. Okay? E aí toda a base vai possuir o que? A aresta da base. Lembrando, se a base for um retângulo, eu tenho arestas diferentes. Se a base for um quadrado, arestas iguais. E por aí vai. Normalmente as bases, elas são quadradas, triangulares ou hexagonais, né? Normalmente. Então, normalmente é o que mais se aplica. E lembrar, todo prisma vai possuir duas bases iguais. Como vocês estão vendo aí, eu tenho duas bases iguais. Ó. Essa base daqui e a basezinha de cima, tá bom? Vamos ver agora a face lateral. A face lateral de um prisma, se ele for reto, então a grande maioria, na verdade, se ele for reto, a face lateral será retângulos, ok?
será retângulo, ele sendo um prisma reto. Daqui a pouco eu mostro a vocês a diferença entre um prisma reto e um prisma oblíquo, né? Mas tá aí, a aresta lateral e a face lateral, a gente tá vendo aí, né? Então, esses valores aí que a gente colocou aí, A, B e C, né? Então, essas arestas aqui que a gente listou, okay? É o que a gente chama de dimensões do prisma. Como ela vai possuir 3 arestas, então a gente chama de dimensão e aí vai conseguir encontrar volume e outras situações. E é por isso que a gente diz que o prisma possui 3 dimensões, ou seja, está no campo tridimensional. Ok? Vamos avançar aí. Então, ó, um prisma reto, ele pode receber um corte em sua transversal que a gente chama de secção transversal. Toda vez que isso acontecer, se a gente observar aí pela figura, significa que essa base aqui, essa danadinha aqui, ó, essa secção transversal, tá bom? Essa secção transversal, ela será sempre igual a essa daqui, tá bom? E a essa daqui de cima. Então, no prisma reto isso pode acontecer. Todo corte transversal sempre vai gerar uma base, né? Uma base idêntica à base do prisma, né? A base atual, sempre idêntica, tá bom? Então, é cortar, não quer dizer que eu vou cortar a figura ao meio não, né, gente? Nessa minha imagem aí tá parecendo que tá no meio, não, mas eu vou dar qualquer corte, desde que esse corte seja paralelo à base. Se esse corte for paralelo à base, então eu vou gerar uma nova base de mesma área e por aí vai, ok? Então, seria aí a situação. Vamos ver as áreas, né? Sim, antes de ver as áreas, deixa eu mostrar a vocês a questão do prisma oblíquo e o prisma reto, o que é que acontece aqui, tá bom? Deixa eu colocar uma página branca aqui para a gente ver. O prisma reto, que é o que a gente tinha pensado, a minha coordenação motora não está muito boa não, mas imagina aí, né, gente? Então, isso aqui é um prisma reto. E o prisma oblíquo, vixe Maria. Opa, foi mal, meninos. Tá de novo aqui. Pelo menos limpou tudo. Pronto. Né? Rapaz. Imagina aí que tá retinho, minha gente. Imagina aí que tá reto. Okay? Imagina aí que tá tudo retinho, tudo normal, tudo funcionando normal. Imagina isso aí. Então isso seria o reto, o prisma reto. E o prisma oblíquo seria mais ou menos assim, um prisma tortinho, né? Dá um exemplo prático, a Torre de Pisa, né? Então, se a gente observar, a única diferença entre eles é que a aresta lateral do prisma reto, a aresta lateral, ela é igual à altura. Já de um prisma oblíquo, a altura é diferente da aresta lateral. E aí vai existir relações trigonométricas, né? Eu vou botar um alfa aqui para dizer que é a angulação da inclinação do prisma. Aí vai existir relações trigonométricas e são os recursos da trigonometria que a gente vai trabalhar para encontrar esse tipo de situação, né? Não cai tanto assim o prisma oblíquo, né? Não é uma questão frequente como o prisma reto, né? Então o prisma reto ele sempre vai trabalhar com mais frequência, né? Então vai ter uma frequência maior em seus trabalhos, né? Em sua situação toda, ou seja, nas questões por aí afora do país, os vestibulares do país, do que o prisma oblíquo, ok? Então vai lá, vamos continuar aí. Qualquer dúvida é só mandar o zap aí na hora, pausa o vídeo e manda o zap na hora, para mim tira a dúvidazinha direitinho, depois você continua o vídeo na sequência, tá bom? Ou nos comentários também, né? Tendo dúvida aí é só falar nos comentários, pausa o vídeo, tá bom? Ou se não quiser no zap, lá pelo meu site, por aí vai. Não existe desculpa de você não se comunicar comigo, tá bom? Então vai lá, superfície, vamos ver as áreas. Como é que se comportam as áreas de um prisma, né? Lembrando que a gente está falando de um prisma geral, né? Então se a gente está falando de um prisma geral, o que é que acontece aí? Essa formulazinha, as formulazinhas que a gente está trabalhando, serve para todos os prismas, para todos.
Então, por exemplo, a área lateral de um prisma, se a gente abrir um prisma, seja ele reto ou oblíquo, concorda comigo que vai ser a soma de todas essas áreas aqui, ó. Então eu vou ter uma área aqui, vou ter essa área daqui, essa área daqui e essa área daqui. Então somando essa área. Se for uma base quadrangular, eu tenho 4 áreas. Se for uma triangular, eu vou ter 3 áreas na lateral. Se for uma pentagonal, por exemplo, 5 áreas. Uma hexagonal, 6. E por aí vai. Tudo depende da base. Como tudo depende da base, existe essa formulazinha bem bacana aqui, ó, que seria o seguinte, né? Se a gente vai somar todas essas áreas e quando eu estampo ela vai dar um grande retângulo, concorda comigo que esses valores aqui da base seria a soma, né, de tudo isso multiplicado por h, já que um retângulo, a área dela vai dar base vezes a altura. Okay? Então a gente simplesmente iria somar essas bases aqui, esses valores, e ia dar essa base maior. E a altura é a própria altura que a gente já ia ter do prisma. Com isso a gente chega a essa formulazinha aqui que diz que a área lateral ela é o perímetro da base multiplicado pela altura. Você resolve isso para qualquer prisma, tá bom, minha gente? Perímetro da base vezes a altura. E lembrando que tem que ser a altura, ok? Porque, por exemplo, se a gente tiver em uma outra figura, num oblíquo, por exemplo, então você vai ter que encontrar essa altura. Vai ter que encontrar esse H, para não ter que confundir e pegar a aresta, tá bom? Então vai lá, vamos dar continuidade aqui à situação aí. Então, como eu disse a vocês no assunto anterior, a área lateral, ou a área lateral não, as fórmulas, elas têm que ser decoradas de forma em que você, eu não vou dizer nem decoradas, elas têm que ser aprendidas. Então você tem que pegar uma fórmula e entender o que significa cada variável. Por exemplo, o AL, área lateral, o P, perímetro da base, como eu estou listando aqui, e o H, a altura do prisma, né? Deixar bem claro aqui que é a altura do prisma, bom? Então deixar bem claro isso aí para você. Então vocês têm que estar atrelado a isso aí. Tem que estar prestando atenção quando você estiver vendo uma fórmula e estiver estudando aí matemática, é tentar entender essa fórmula. Tá bom? Não desse jeito você decora ela sem querer. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Áreas da base. Então a área da base é aquilo que eu falei para vocês. Depende daqueles recursos iniciais que a gente trabalhou. Então você vai ter que lembrar aí, porque a base pode ser um triângulo. Então se for um triângulo equilátero, L é ao quadrado, raiz 3 sobre 4. Se for um quadrado, L ao quadrado. Se for um hexágono, é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se for um retângulo, base vezes altura. Então tudo isso vai depender da base. Bom, o prisma, na verdade, ele tem uma dependência da base. Então tudo se refere à base. A quantidade de faces laterais que ele vai ter depende da quantidade de lados que ele tiver na base. E por aí vai. Beleza? Continuando. Área total. A área total seria a soma dessas áreas todinhas que a gente tem aí, né? Então, bem prático e óbvio, né? Dá para perceber que a gente tem aqui essa região aqui seria a área lateral, né? Então seria a área lateral e a soma das duas bases. Então é uma formulazinha que decora quem quiser, porque olhando para a figura, ela é fácil de você compreender. Se eu quero a área total daquele objeto, daquele prisma, eu vou multiplicar as duas bases, né? Já que eu tenho sempre duas bases em um prisma, sempre duas. Não existe prisma com menos de duas bases, tá bom? Ele tem que ter sempre duas bases. Então eu tenho duas bases, multiplico, né? O valor dessas duas bases, somo com a área lateral, eu tenho a área total, tá? Aqui a formulazinha, uma formulazinha prática também, não é difícil, tá bom? Uma formulazinha tranquila de se trabalhar. Beleza? Pronto. Essas fórmulas que a gente viu até agora de área, então área lateral, área total, serve para qualquer prisma, beleza? Vamos ver agora o volume? Olhar o volume aí. Então, o volume ele é dado por essa forma: a área da base vezes a altura. Veja que todas as fórmulas que a gente trabalhou, tudo depende da base. Ó, a área lateral é dado por perímetro da base vezes a altura.
A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. E o volume é essa daqui, a gente está encontrando. Veja que tudo no prisma depende de quem? Da área da base. Aí uma dica, a maioria das questões vai vir cobrando de você a área da base. Quando é a área da base, é a altura. Então muitas vezes esse valor da área da base vai vir oculto para você ter que trabalhar um pouquinho, calcular ali para chegar na solução, tá bom? Na minha opinião, essas 3 formulazinhas você responde quase tudo dos prismas. Bom, quase tudo dos prismas você consegue resolver. Vamos dizer aí em escala de 0 a 100%, 80% das questões que aparecem aí nos vestibulares, com essas 3 formulazinhas você resolve numa boa. Claro que vai depender de recursos da geometria plana, como disse a vocês. Se cair um prisma oblíquo, você vai precisar da trigonometria, né? Se cair uma base triangular, se for um triângulo equilátero, você vai precisar da área do triângulo. Se for um triângulo que não seja equilátero, você vai precisar saber da área de um triângulo de forma geral. Então todo esse processo depende, se a gente observar, da base, tá bom? Depende da base, mas com as 3 fórmulas você já resolve uma boa gama de questões, ok? Vamos ver agora os prismas especiais, né? Os prismas especiais, né, eles são conhecidos por esse nome, por ser tratado de especial, é porque eles têm particularidades. Não quer dizer que as fórmulas anteriores que a gente tem não são aplicadas a ele. Pelo contrário, todas aquelas fórmulas que a gente viu, as 3 formulazinhas, todas elas se aplicam tanto ao cubo quanto ao paralelepípedo. Eles são especiais pelo fato de quando colocamos aquelas fórmulas em prática nessas figuras, acaba surgindo novas formulazinhas, né? Então acaba surgindo novas relações aí. Vou usar a nomenclatura fórmula mesmo, até mais prático para você entender, mas acaba surgindo novas fórmulas. E essas novas fórmulas meio que servem como um atalho para você resolver situações com o cubo e com o paralelepípedo. Essas 2 figuras, além de ter essas propriedades que eu acabei de falar em relação à fórmula, elas também têm propriedades específicas, né, como os cálculos das diagonais. Elas também têm uma característica aí já partindo para o pessoal, né? Então é uma característica de que são as 2 figuras que mais são cobradas nos vestibulares por aí afora. Então boa parte, quando se fala de geometria espacial e que está lá a questão que é um prisma, ou é um cubo, é um paralelepípedo, tá bom? Não é sempre, viu, minha gente? Eu estou dizendo boa parte, ok? Então boa parte das questões sempre envolve essas 2 figuras quando se fala e se remete ao prisma, ok? Vamos olhar aí o que tem de especial nesse danado. Vamos começar pelo paralelepípedo, né? Ou caixinha, como eu gosto de chamar, porque o palavrão grande esse danado de paralelepípedo, né? É esse. O pessoal fala que existe N situações que é palavrão, não sei o que. Na minha opinião, palavrão é um negócio desse aí. Paralelepípedo, porque é grande, até para falar, né? Treinei muito antes de começar essa aula aqui para falar para vocês, né? Mas em sala de aula mesmo eu sempre engasgo aí essa palavra aí. Mas vai lá. O paralelepípedo ele tem esse formato aí e tem essas dimensões aí. Tem comprimento, tem largura, tem altura, tem diagonal e tem a diagonal da face. São elementos, tá bom? São elementos do paralelepípedo, né? Como eu estou representando aí as letrinhas, se você observar, o comprimento é a letra A largura é a letra B, a altura é a letra C, a diagonal, esse Dzão, é a diagonal do paralelepípedo e o Dzinho é a diagonal da face. Bom, um detalhe aí interessante, porque todo objeto espacial ele vai possuir, no caso o paralelepípedo e o cubo, vai possuir essas 2 diagonais importantes aí. Normalmente essas questões que envolvem a diagonal é quando cobra, temos uma caixinha e temos uma formiguinha, dando a UPE mesmo, gosta bastante de preparar questões que envolvam isso aí. Bom, gosta bastante de preparar questões envolvendo esta situação. Vamos avançar aí. Área total de um paralelepípedo. Olha, a área total do paralelepípedo. Oh, que fórmula grande. Grandona, né? Ah, professor, mas eu posso utilizar a outra fórmula? Pode. A diferença é que essa aí é meio que um atalho para você resolver a área total de um paralelepípedo.
É só um atalho. É a única diferença. Mas se você quiser usar a formulazinha anterior que a gente tem lá, você pode utilizar numa boa, mas vai chegar no mesmo estado. Eu vou mostrar a vocês como a gente chega nessa fórmula utilizando a outra área. Tá aqui em branco aqui e vamos lá fazer, ó. Vê? Vamos imaginar, eu tenho um paralelepípedo aqui, que é aquele mesmo que a gente tem lá. Estou fazendo aqui só um esboçozinho, tá bom? Peço desculpa a vocês que não vai ficar tão reto assim, porque né, eu estou me acostumando ainda em escrever assim no slide. Mas as dimensões é A, B e C, as mesmas dimensões lá da figura. E a formulazinha que a gente tem é a área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ok? E a área lateral é dado por perímetro da base vezes a altura. Vamos lá, primeiro a gente vai resolver a área lateral, né? Porque a gente precisa dela nessa fórmula aqui. Então, nessa fórmula aqui a gente precisa da área lateral. Então vamos resolver logo ela. Então, a área lateral, tudo em função das variáveis A, B e C. O perímetro da base é o que? A soma dos lados dessa base aqui. Então tem um A, B, só que aqui também vai aparecer um A e aqui também um B, né? Então eu tenho 2A mais 2B. Esse é o perímetro da base. 2A mais 2B. Vezes a altura, que é quem? C. Então essa seria a área lateral. Posso fazer alguma coisa aqui? E aí? Posso, né? Vou multiplicar o C por cada valor desse aqui, aplicando a distributiva. Então a área lateral vai ser igual a 2AC mais 2BC. Ok? Então isso seria a área lateral. A gente não pode resolver numericamente porque a gente não sabe os valores de A, B e C. Então 2AC, 2BC. Aí vamos para a área total agora, que é o que a gente está querendo encontrar. 2 vezes a área da base. A área da base é o quê? A vezes B. Então A, B. Mais a área lateral, que é 2AC, mais 2BC. Veja que o 2 aparece em todos os termos, então eu posso colocar ele em evidência. Então a área total é 2, que multiplica aí, colocando em evidência. 2AB dividido por 2, AB. AC dividido por 2, AC. E BC dividido por 2, BC. Beleza? Então, se você observar, a gente chegou na mesma formulazinha. A ideia de trabalhar com a fórmula do paralelepípedo é você evitar todo esse trabalho que a gente teve, ó, a partir daqui. Eita, foi mal, voltou e limpou, né? Mas observa que a gente teve todo o trabalho a partir de lá, a gente teve todo um trabalho usando a fórmula para chegar até aqui. Então, como eu disse antes, as formulazinhas desses primos especiais servem como atalho, para você ganhar tempo, não precisar responder tudo aquilo e chegar na mesma situação. Veja que a gente chegou na mesma fórmula. Okay? A mesma coisa se aplica ao volume de um paralelepípedo. Do mesmo jeitinho. Então, o volume de um paralelepípedo, da mesma forma aí, a gente observa que vai ser possível encontrar. Se você observar, ó, o AB aqui, A vezes B, isso aqui é a área da base. Ó. A área da base. E o C é a altura. Ó, o C aqui é a altura. O H, a formulazinha V igual a B vezes H. Então é a mesma fórmula. Você só faz um atalho aí, né? Para ganhar tempo. Multiplicando as 3 dimensões, você já vai ter o volume dessa figura, do prisma, né? Então, no caso do paralelepípedo, ok? Beleza, galera? Tranquilo até aí, né? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, insiste em dizer. Bota pausa no vídeo, manda o zap. A gente vai tirando a dúvida aí, sincronizada aí no momento da postagem ou no momento que você estiver assistindo. Bom, só se você estiver assistindo de madrugada, e aí provavelmente eu não irei responder na madrugada, tá? Não estarei dormindo. Mas assim que acordar, verei, tirarei sua dúvida, tudo de boa, e você depois dá continuidade ao vídeo, né? Uma coisa interessante sobre volume, quando a gente fala de volume, seja ele de um prisma, seja ele de um paralelepípedo, seja ele de um cubo, de qualquer que seja, é bom a gente lembrar dessa relação, né? A química deve ter lembrado bastante sobre essa relação para vocês, né? Então lá na química aparece bastante essa relação, que é a relação de litro com decímetro cúbico, né? Então 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, é sempre lembrar disso aí. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico,
ok? Sempre lembrar dessa situação. Se você não lembra dessas unidades de medida direitinho, basta você assistir o primeiro vídeo da gente, de unidades de medida, né? O primeiro vídeo, se eu não me engano, acho que foi unidade de medida. Não, mas eu tenho um vídeo no meu canal sobre unidade de medida, é só pesquisar aí e você vai ver, tá bom? Você olha aí, tem um vídeo falando justamente das unidades de medida e principalmente as de volume, né? Então você pode assistir aí numa boa, tá disponível gratuitamente esse vídeo lá no canal, ok? Vamos lá. Diagonal de um paralelepípedo. Olha a formulazinha da diagonal de um paralelepípedo. A diagonal dele, tá bom? Do prisma, que é esse Dzão aqui que a gente tá vendo aqui, ó. Esse Dzão. Esse Dzão pode ser encontrado através dessa fórmula aí. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E quem é A, B e C? As dimensões, tá bom? As dimensões A, B e C. Então, largura, comprimento e altura. Tá bom? E a diagonal da face? O Dzinho, né? Muita gente pergunta, opa, volta, né? E a diagonal da face? Esse Dzinho aqui, ó. Esse Dzinho. O Dzinho, ele é dado pelo seguinte, ó. Raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Então, esse é o Dzinho e aqui é o Dzão. Dzinho e Dzão. Okay? Dzão é a diagonal do paralelepípedo. Dzinho, diagonal da face. Ok? E aí, lembrando que essa diagonal da face é das dimensões AB. Se for as dimensões, por exemplo, se for essa face aqui, ó, essa face aqui, as dimensões é quem? B e C. Então aí a formulazinha já mudava. Ficaria raiz de B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza? Então tem que estar sempre ligado nisso aí. Nesse detalhe aí importante. Okay? Vamos lá. Continuando. Agora a gente chega no cubo, né? O cubo, ele é, por si só, é uma figura que aparece muito mesmo no Enem. Sempre vejo algumas questões envolvendo o cubo. E existem essas formulazinhas do cubo aí. Mais uma vez insisto para você que é um atalho, tá bom? Por exemplo, o volume aqui. O volume, a gente sabe que a formulazinha é a área da base vezes a altura. Aí vamos lá, qual é a área da base de um cubo? Como é um quadrado, então vai ser A ao quadrado. Cubo de lado A, então A ao quadrado. E a altura é A. A ao quadrado vezes A dá A ao cubo. Veja que bateu a mesma formulazinha aqui, ó. Mesma fórmula. Beleza? Então você tem que estar ligado nisso aí. Okay? Tem que estar ligado bastante que aquela formulazinha ela serve para ir. A única diferença é que essas fórmulas aí elas servem como atalho, evita você fazer os cálculos anteriores a ela, tá bom? Tá aí representado aí a área total, então é só o valor da aresta ao quadrado vezes 6, porque eu tenho 6 quadradinhos aí no cubo. O volume, como a gente já viu, é A ao cubo. A diagonal do cubo, A raiz de 3. E a diagonal da face, A raiz de 2. Tá bom? A raiz de 2. Diagonal e diagonal da face. Okay? Como é que essas diagonais foram encontradas? Usando a mesma relação do paralelepípedo. A única diferença é que a gente só tem uma dimensão só, que é o A. Tudo é A aqui. Então, se eu quero calcular lá, ó, a diagonal da face, que era o Dzinho, não era raiz de A ao quadrado mais A ao quadrado? Mais B ao quadrado, só que B é o A aqui no cubo. Então vai ficar assim, a raiz de 2A ao quadrado. A ao quadrado, como está o quadrado, vem para fora. Vai ficar A e aqui vai ficar a raiz de 2. Então essa é a diagonal da face. A diagonal do cubo do mesmo jeito, só que vai ter 3 dimensões. A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado. Soma tudo a 3A ao quadrado, A sai. Fica a raiz de 3. Tá bom? Então são formulazinhas que remetem para você o atalho. Evita você fazer os cálculos anteriores. Ok? Então vamos lá. Observando aqui, acredito que a gente vai chegar nos videocícios, né? Então vai chegar a hora aí da gente trabalhar com esses exercícios. Vamos lá, vamos fazer esse exercícios aí direitinho. Quantos cubos A são necessários para empilhar? Era para ter ali o para, acho que cortei na hora de colocar. Então, quantos cubos A são necessários empilhar para formar o paralelepípedo B? Então, quantos cubinhos A podem, ou na verdade, são necessários para empilhar no B? Então, vamos observar aí.
O A ele tem a mesma dimensão que esses cubinhos daqui. Com todos esses cubinhos aqui, eles têm a mesma dimensão que o A. Se a gente observar, eles têm o mesmo tamanho, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos contar, deixa eu botar aqui para apagar aqui. Vamos contar quantos cubinhos a gente tem aqui na base. Então vai lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente tem nesse cubo maior aqui, cabe 5 cubinhos aqui embaixo. Aqui é 1, 2, 3. Então cabe 3 cubinhos aqui. 3 cubinhos. E aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então eu vou ter 4 cubinhos aqui. Tá bom? Então cabe 4 cubinhos na altura, 3 na largura e 5 no comprimento. Tá bom? Então a gente tem essas dimensões aí. Lembrando que esse grandão não é um cubo, é um paralelepípedo. Então se é um paralelepípedo, eu vou descobrir o volume dele. E o volume do paralelepípedo é o quê? É o produto das 3 dimensões, A, B e C. Então, o volume das 3 dimensões vai dar 5 vezes 3 vezes 4. O volume aí vai ser 5 vezes 3, 15, vezes 4, 60. Então temos 60. Esse é o volume desse paralelepípedo grandão. Aí agora a gente observa. Se eu contei isso aqui por unidades de cubinhos A, ou seja, eu contei a quantidade de cada cubinho desse aqui, então, obviamente, o volume vai ser equivalente à quantidade de cubinhos A que cabe aqui dentro. Tá bom? Então a quantidade de cubinhos A é 60. Tá bom? Porque eu fiz a contagem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. É como se cada número desse fosse um cubinho desse. Okay? Cada número desse fosse um cubinho desse. E aí a gente encontra dessa forma. Tá bom? Vamos para o vídeo exercício 2. Tá bom? Vídeo exercício 2. Questão do Enem aí. Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento como mostrado na figura. O que aconteceria com o nível de água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Então ele vai dizer que vai colocar no tanque aqui, vai colocar dentro do tanque um objeto. Deixa eu fazer aqui. Aí esse objeto, eu coloquei aqui agora, ele tem esse volume. Deixa eu marcar aqui. Esse objeto tem um volume de 2.400 centímetros cúbicos. Aí o que acontece aí nesse objeto? Claro, toda vez, se você fizer essa experiência em casa, se tiver alguma panela ou um copo, qualquer objeto que você colocar nele, o volume desse objeto vai se unir ao volume, se ele realmente ir para o fundo do tanque, ele afundar, então o volume dele vai se unir com o volume atual daquele líquido que está naquele recipiente, e se o recipiente estiver cheio, provavelmente vai transbordar. Se não estiver cheio, ele vai subir um pouquinho e vai dar essa diferença de volume. E aí ele quer saber justamente essa diferença de volume. Ele está dizendo aí, né, que o que aconteceria com o nível da água, aquela coisa toda. Então vamos ver aí. Primeira coisa que a gente vai fazer é o volume desse objeto, ele já deu, que é 2.400 centímetros cúbicos. Como o cubo aí está tudo em centímetro, a gente deixa nessa grandeza mesmo. Inclusive as respostas aí estão em centímetro, tudo em centímetro. Então, deixa em centímetro mesmo. Então, ele diz que o volume que ia ser adicionado aqui é de 2.400 centímetros cúbicos. Isso é o volume do objeto. Aí a gente vai saber o seguinte. Vamos ver quanto de água tinha. Então, se a gente observar, ó, tudo do cubo aqui, desse recipiente, a altura é 25 centímetros. Porém, o tanque só está cheio até aqui. E essa distância aqui, se a gente observar, ó, passando dela seria 5 centímetros. Como tudo é 25 centímetros, então está dizendo que o objeto, o recipiente, só tem 20 centímetros de altura. A água aí só está chegando a 20 centímetros. Então só está chegando a 20 centímetros. Vamos ver aí o momento atual. Vou botar aqui, atual.
Vamos ver quanto de água tem no momento atual. O volume vai ser 40, que multiplica 30, que multiplica 20. Bom, então a gente vai fazer esse produto aí e a gente vai ter o volume atual, ok? Então 40 vezes 30 vezes 20. Bom, então temos aí o volume atual de 24.000 centímetros cúbicos. Ó, 24.000 centímetros cúbicos. Beleza? Agora a gente vai ver quanto era o momento após a colocação do objeto. Então, após o objeto ser colocado. Bom, então, após o objeto ser colocado. Após o objeto ser colocado, o volume vai ser o seguinte. O 24.000, né, que a gente tem, mais 2.400. Vamos somar aí. Mais 2.400. A gente passa a ter 26.000. Passamos a ter 26.400 centímetros cúbicos. Aí a gente para aqui. Isso seria o volume atual quando o atual não, após, né, o objeto ser colocado. Vamos ver o que aconteceu com o recipiente de forma geral. Agora vamos ver o volume do recipiente todo. Então vamos ver o volume total do recipiente. O volume total do recipiente vai ser dado por 40, que multiplica 30 e que multiplica 25. Vamos ver aí o volume total. Então 40 vezes 30 vezes 25. Vamos ver quanto dá. Caso vai dar o quê? 30.000. Então vai dar 30.000 centímetros cúbicos. Aí a gente começa a perceber aí, ó, olhando e comparando, que quando a gente colocou o objeto lá no recipiente, o objeto ele transbordou o líquido, transbordou a água. Aí a gente observa que não, porque se ele tivesse transbordado a água, né, tivesse derramado a água, fazendo a água transbordar, então ele tinha que ter passado de 30.000 centímetros cúbicos. Ele tinha que passar, né, porque o recipiente ele suporta até 30.000 centímetros cúbicos. Então vamos eliminar as alternativas que diz que ele transborda, fazendo a água transbordar. Não. O nível subiria 20 centímetros, fazendo a água transbordar. Também não. Fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura, a gente daqui a pouco analisa. Fazendo a água ficar com 21 centímetros de altura, ou o nível sobe 0,2 centímetros, fazendo a água ficar com 20,2 centímetros de altura. Aí a gente vai descobrir agora qual o centímetro de altura que se tem. A gente sabe que o nível da água vai subir. Agora, quantos centímetros se tem, a gente vai fazer só uma continha extra aqui. Então, fazendo uma continha extra, a gente vai pegar o 2.400, que é o volume, igual às dimensões, 40 vezes 30, e vejo qual foi a altura do nível da água do objeto que passou. Então, vai lá, 40 vezes 30 dá 1.200. Então, vamos ter aí 2.000. Deixa eu apagar aqui essa seta aqui para não confundir a gente. Então a gente vai ter 2.400 igual a 1.200 vezes H. Para finalizar, 1.200 está multiplicando, isso é um vezes, tá vendo? Não menos não. Está multiplicando o H, vai para lá dividindo. Aí 2.400 dividido por 1.200, a gente vai obter 2 centímetros. Então significa para a gente que a altura vai subir. Quando eu coloco o objeto, esse nível da água vai subir 2 centímetros. Qual é a questão que diz isso? Letra C. O nível sobe 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros. Bom, pessoal, vê só, nesse vídeo exercício aí, eu esqueci até de dizer a vocês, né? Mas é porque eu já estou tão acostumado. Vocês coloquem pausa antes da resolução, né? Coloca pausa no vídeo e refaz essa questão aí depois, novo aí, tudo direitinho. Outro detalhe também é que essa questão pode ser feita de diversas formas, tá bom? Não só existe esse caminho que eu acabei de fazer aí para vocês, tá bom?
Tem vários caminhos de fazer, inclusive até quem quiser pode até utilizar da física para resolver essa questão aí. Aí fica a cargo de você escolher a melhor opção, tá bom? Então vai lá, vamos para o próximo exercício. Acredito que tem mais um aí. Hoje, na aula de hoje, eu acho que eu trouxe poucas questões assim, mas vou colocar bastante questão na lista de exercício para vocês. Então vai lá, exercício 3. Quando se diz que em uma determinada região a precipitação pluviométrica foi de 10 milímetros, significa que a precipitação naquela região foi de 10 litros de água por metro quadrado. Olha que informação interessante. 10 litros de água por metro quadrado. A cada metro quadrado tem 10 litros de água chegando ali quando se tem essa precipitação. Aí a questão continua dizendo, né, mostrou a figura, envolvendo esse volume de 10 milímetros aí, como é que foi feito o processo. Aí diz lá, se uma região de 10 km quadrados de área ocorreu uma precipitação de 5 centímetros, quantos litros de água foram precipitados? Então é uma questão que não vai envolver tanto a geometria, e sim mais a teoria. É uma questão muito boa, uma forte candidata para aparecer nos vestibulares por aí afora, viu, minha gente? Então é uma questão bacana. Quando eu encontrei essa questão, eu disse, não posso deixar de colocar para os meninos aí. Então, é uma questão que ela vai envolver mais a teoria. E que teoria é essa? Aquilo que eu marquei lá. Ó. Ele está dizendo que são 10 litros por metro quadrado. Mas quando? Quando a precipitação está em milímetros. Então, a gente vai ter que fazer conversões de unidade. Além da precipitação estar em milímetro, a dimensão aqui tem que estar em quê? Em metro quadrado. Ó. Metro quadrado. Então, além de estar em milímetro, a gente tem que estar em metro quadrado. Então vamos converter logo 5 centímetros em milímetros. Então 5 centímetros em milímetro é só uma casa. Vai lá, 50 milímetros. Só colocar um zerinho aí a mais, a gente tem a precipitação aí em milímetros. Então 50 milímetros. Professor, quer dizer que é 50 litros por metro quadrado aí? Ainda não, a gente tem que agora calcular a dimensão aqui, ó, em metros quadrados. Então 10 km quadrado em metro quadrado. Vamos ver aí. O que dá aí? 10. Eu vou colocar de quilômetro quadrado para metro, então eu vou andar 3 casas, se fosse de quilômetro para metro. Como está o quadrado, eu dobro esse valor. Então, ao invés de andar 3 casas, eu ando 6 casas. Então, eu vou colocar aqui 6 zeros. 6, 3. Bom? Okay? Então dá 10 milhões aí. Isso aqui é metro quadrado. Então, ó, fizemos as conversões de unidade. Agora a gente vai usar a relação que se tem aqui. Tá bom? Então a gente agora vai usar a relação que a gente tem aqui e vai observar o seguinte. Ele diz que é tantos litros de água por metro quadrado. Então eu tenho que escrever 50 milímetros vezes 10. Eu vou escrever isso em notação científica, para mais fácil, né, pra gente. Não, eu vou deixar normal, daqui a pouco eu boto notação. Então, 10 milhões metro quadrado. Quando eu faço esse produto, aí eu vou ter a dimensão aí, que vai ser 5. Boto os outros 0 agora. 3, 6, pronto. Que dá 500 milhões aí, de litros de água. Por metro quadrado. Vamos converter isso em notação científica, porque as alternativas estão em notação científica. É um número bem grandão, então o expoente vai ser positivo. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 5 vezes 10 ao oitavo litros, litros de água precipitados, tá bom? Então seria a nossa resposta aí, letra B de bola. Como eu disse, era uma questão mais de teoria, mais de conversão de unidade do que propriamente dito de geometria. Vamos colocar a figurinha aí meio para pensar que seria geometria pura, só para mostrar como calcular, mas nossa resposta aí está aí bem tranquila. Eu acredito que eu coloquei um vídeo exercício 4, deixa eu ver aqui, foi isso mesmo. Bom? E aí, se eu não me engano, esse é o último vídeo exercício, deixa eu só conferir. Né? Aí a gente vai fazer, a gente já está acabando, já é isso mesmo, tá bom? Então vamos lá, vídeo exercício 4, vamos fazer ela aí e a gente vai finalizar a nossa aula aí. Com o objetivo de trabalhar com seus alunos,
o conceito de volume de sólidos. Um professor fez o seguinte experimento: pegou uma caixa de polietileno na forma de um cubo com 1 metro de lado e colocou nela 600 litros de água. Em seguida, colocou dentro da caixa com água um sólido que ficou completamente submerso. Os alunos verificaram que o nível da água subiu 20 centímetros, conforme mostram as figuras. Seguinte, mostrou a figurinha. Tá uma questão bem parecida com o exercício 2 que a gente fez aí, o exercício 2 aí. Então, bem parecida. E ele pergunta qual é o volume desse sólido aqui. Então, qual é esse volume? Então, lá no outro exercício ele já tinha dado o volume do sólido. Queria saber o comportamento que teve na água. Agora ele está querendo o volume do sólido. E aí, para calcular o volume desse sólido, a gente vai se atrelar somente a isso aqui, minha gente. Porque foi o que eu falei para vocês. Teoricamente, qualquer objeto que eu colocar aí dentro de um recipiente com água, o que acontecer de diferença, de anormalidade com a água atual, a que estava antes, após o objeto ser inserido, corresponde justamente ao objeto. Então esse volume aí que foi modificado, esse volume aí que eu acabei de pintar aqui de vermelhinho aqui, então esse volume modificado é justamente o volume desse camarada. É justamente o volume dele, tá bom? Então basta a gente calcular esse volume aqui, desse paralelepípedo aqui que surgiu, que tem dimensões 1 e 20 centímetros. Só vou converter aqui. Então o volume vai ser dado por 1 vezes 1 e 20 centímetros. Como está em metro aí, né? 1 metro. Então 20 centímetros em metro é 0,2. Então o volume dá 0,2 metros cúbicos. Tranquilo? Beleza, galera. E a resposta aí, deixa eu colocar aqui. Letra A. Ok? Então, pessoal, como a gente já tinha visto, né? Esse é o último exercício que a gente tem. A gente vai ficar por aqui, né? Em Prisma. Na próxima aula aí, recomendo aí, né, que você estude mais um pouquinho. Ok? Faça os exercícios que está na descrição do vídeo. Na próxima aula a gente vai trabalhar, se eu não me engano, as pirâmides. Então, o assunto de pirâmide, né, que a gente vai trabalhar. Não esqueça aí de, quando puder, aí, marcar o professor nas redes sociais. Qualquer dúvida, pode falar comigo aí também nas redes sociais. Ok? Então, não esqueça disso em nenhum momento, tá bom? Não esqueça disso em nenhum momento. Tá bom? Então, muito obrigado por tudo. Por hoje é só e que Deus nos abençoe.